Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Peço que se acomodem para que a gente possa iniciar o nosso painel. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Agradecemos aí pela presença. Nós vamos iniciar agora um painel denominado Fontes de Energias Verdes e seus impactos na situação energética brasileira. Esse painel é um painel que foi estudado para ser feito em parceria entre as comissões de obras industriais e corporativas, que é a comissão que eu coordeno na CEBIC. Para quem não me conhece, meu nome é Ilso Oliveira, e com a Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pelo meu amigo Nilson Satter, que vai conduzir conosco aqui, comigo, esse painel. Nós temos hoje aqui dois palestrantes da maior importância, né, e muito tem a trazer para a contribuição do nosso painel. Nós temos o Felipe Gonçalves, que é da FGV, ele é superintendente da FGV, cuida da área de pesquisas, especificamente nessa área energética. E temos um outro painelista, que é o André Magalhães, que é diretor comercial do Complexo Portuário do Pecém. Então, hoje, nós estamos trazendo, na fala do Felipe, onde ele vai abordar a matriz energética brasileira e as oportunidades que serão geradas a partir da evolução para uma matriz mais limpa. E, na fala do André, ele vai trazer um case real. Então, nós vamos falar de probabilidades, possibilidades de mercado, e vamos falar de realidade. É muito importante que a gente também tenha conhecimento da realidade daquilo que já está efetivamente acontecendo. Então, como nós temos um tempo limitado, eu vou passar logo a palavra aqui para o Felipe, que vai fazer a primeira exposição, e depois para o André, e na sequência nós teremos o debate. Já vou me desculpar com os painelistas e com vocês. Eu vou me ausentar após as apresentações. A fase de debate vai ser conduzida pelo Nilson. Eu tenho um outro painel na sequência, então vou ter que me deslocar para esse outro painel. André, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Está com você aí a palavra. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu não conhecia o evento, vi a grandeza lá no evento de baixo, fiquei bastante impressionado. A exemplo dos grandes eventos da indústria de óleo e gás, não deixa nada a desejar, um evento realmente grandioso que a gente está tendo aqui hoje. E como foi apresentada, a ideia é que a gente possa fazer uma contextualização do setor de energia e trazer isso para a área de negócios, sempre que possível, descendo nas diferentes oportunidades e níveis que há para a construção civil. A gente sabe que o setor energético ele tem ganhado diferentes escalas e vou tentar abordar isso aqui de uma forma bastante prática. Vou iniciar com uma visão mais abrangente sobre essa discussão de transição energética. Transição energética é a frase que não sai agora da mídia, né? Todo mundo falando sobre transição. O que é transição energética? É quando a gente substitui um combustível primário, ou seja, o mais conhecido hoje em dia, o petróleo, a gente vai substituir prioridade do consumo de combustível do setor de óleo e gás para os combustíveis renováveis. Tá? Isso não é uma novidade, já aconteceu outras vezes na história recente da humanidade. A gente teve a transição da lenha para o carvão, teve a transição do carvão para o petróleo, mas essa transição que a gente vive agora, ela tem uma característica interessante que diferencia das demais e que vai impactar no mundo dos negócios. Qual é a principal diferença da transição que a gente vive agora? As demais eram transições que eram impulsionadas por novas tecnologias que geravam novos meios de produção.
Então, a máquina a carvão, a vapor, fez com que a gente transitasse para o carvão mineral. E a descoberta dos poços de petróleo, e mais ainda a tecnologia de combustão, dos motores a combustão, fez com que a gente transitasse. Só que nesses momentos que a gente transitou no combustível principal, o que aconteceu foi que a gente teve um acréscimo de consumo energético. Então, essa curva aqui é para mostrar isso. Ao longo da história, sempre que houve um movimento de transição energética, houve um acréscimo de consumo energético relevante. No século XX, a gente multiplicou por 10 o consumo energético. E o que isso traz de novidade para o mundo de negócios com relação a essa transição energética que a gente vive agora? Que essa transição energética, ela é uma transição de fato de substituição. Então, a gente não tem a previsão de, no século XXI, multiplicar por 10 o nosso consumo energético. A nossa expectativa é de reduzir em 5% o nosso consumo energético ao longo do século XXI, para que a gente consiga alcançar, então, as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. E o que isso traz de impacto para o mundo dos negócios? É que essa transição ela é transformadora dos meios de produção. A gente vai ter que substituir máquinas, substituir meios de produção, se transformar em processos produtivos mais eficientes. Então, essa característica ela vai conjugar ali nesse que a gente está chamando aí, isso aí dentro do setor de energia é até um meme, né? Todo mundo fala dos 4Ds da transição, talvez para vocês seja mais novidade, mas ela se conjuga nesses principais 4Ds aí. O principal é da descarbonização. O que é descarbonização? Eu vou ter que introduzir na nossa economia combustíveis que sejam menos emissores. Mais do que isso, retirar emissões. Que combustíveis são esses? Eletricidade a partir de fontes renováveis ou fontes limpas. A diferença entre renovável e limpa é que renovável vem de fontes primárias que têm um estoque renovável num curto espaço de tempo. Tá? E as limpas, por exemplo, a nuclear é limpa, ela só não emite. Então, se você tem uma térmica a carvão que captura o CO2, ela é uma fonte limpa, apesar de não ser renovável. Então, a descarbonização ela vai se dar em 3 principais trocas de combustíveis. Eletrificação dos carros, eletrificação de meios de produção, siderurgia eletrificada, fábricas de grande porte sendo eletrificada, bioenergia, tá? Então a gente vai ter aí os biocombustíveis, os bioenergéticos de uma forma geral e os combustíveis sintéticos. A gente vai falar um pouco aqui do papel do hidrogênio, depois o André vai trazer o caso prático do hidrogênio, mas os combustíveis sintéticos eles vão ter um papel relevante nesse processo de transição, né? E é uma transição descentralizada, que significa que a gente vai ver muito o papel do consumidor e de projetos de pequena escala também ganhando espaço. Então, quando a gente fala de uma transição descentralizada, a gente está dando ênfase também a esses painéis solares que a gente vê nas casas, pequenas fazendas solares, e não só uma produção energética de grande porte em grandes usinas hidrelétricas, por exemplo. E o mundo agora é digital e essa transição também é digital. Então, a gente vê redes inteligentes, medidores inteligentes, a digitalização dos processos, de uma forma geral, vai fazer parte dessa transição. Então, assim, a mensagem que a gente traz daqui é que, para o setor de construção civil, como é que isso pode se refletir, né? A gente vai ter oportunidades de projeto em diferentes escalas. Então, a gente vai ter projetos de grandes escalas, como projetos de pequenas centrais hidrelétricas, são grandes projetos, projetos eólicos, projetos solares. Teremos projetos de pequenas escalas em grandes montas. Vou mostrar aqui um pouco dos valores. A digitalização é fundamental para o negócio de vocês, porque não há expectativa de negócios no setor de energia aonde você não tenha um uso intensivo de cabeamento digital, sensores, tudo isso vai estar presente na vida de quem quiser participar da construção civil do setor de energia. E, de fato, a gente vai precisar entender como é que esse processo vai se desenrolar ao longo dos anos. Vou falar um pouco agora mais detalhado de quais são as oportunidades específicas de cada uma desses energéticos, né? O Brasil ele é uma potência em renovável, por isso que a gente está no foco das discussões, né? A gente tem uma abundância de recursos renováveis, a nossa matriz energética ela é uma das mais renováveis do mundo,
e ela se diferencia da matriz elétrica, porque matriz energética e elétrica são conceitos que sempre confundem, né? Energética é tudo que a gente consome de energia, incluindo aí o transporte. E a nossa matriz energética, né, incluindo o transporte, ela é de 45% renovável aproximadamente. Mas a nossa matriz elétrica, que é o ponto principal da discussão das renováveis, né, de como o mundo vai se descarbonizar, ela é aqui, ó, 85% renovável. E isso torna o Brasil um ponto de interesse mundial, né, por conta das nossas potencialidades. Aqui, um clássico também aí que a gente tem da dimensão nacional, o que facilita a aplicação das renováveis no país. O Brasil, a rede elétrica do Brasil, permite que a gente tenha um grande potencial de investimento em renováveis da região Nordeste, sendo utilizado por empreendimentos, por fábricas na região Sudeste. E aqui a expectativa de crescimento desse setor nos próximos anos. Tá? A gente tem uma expectativa de crescimento de 50 GB de capacidade instalada da EPE, é sempre um pouco superestimada essa capacidade instalada, mas se a gente somar a quantidade de investimento que vem tanto em geração quanto em transmissão, a gente está falando aí de 400 bilhões de reais estimados de investimento nesse setor nessa década. Nessas pequenas plantas que eu falei, plantas solares que vão estar distribuídas aí em prédios, edificações, plantas que vão estar no meio urbano, há uma expectativa entre 60 e 100 bilhões em investimento. Então, assim, há uma oportunidade no setor energético para novos negócios gigantescas e não somente negócios de grande porte. Há oportunidade também para negócios de pequeno porte. Se a gente reparar nesse gráfico aqui de fundo azul, essa expansão solar ela vai acontecer prioritariamente, 20 e poucos gigas desses 32 gigas esperados aí para a expansão solar, se dá em expansão solar de geração distribuída, que é essa geração solar de pequeno porte. Então, é uma visão importante, né, para o setor, para que a gente possa entender como é que isso impacta. E dos demais desafios da energia que a gente vê de descarbonização, como é que esse setor vai se aproveitar? Falei da capacidade de eletrificação, tem um monte de temas aí associados à questão da energia elétrica no Brasil, nosso potencial de renovável. Os bioenergéticos é um capítulo à parte, acho que merece aí um tema também da construção civil relacionado à bioenergia, mas eu vou dar a oportunidade da gente fazer o link aqui com o meu amigo André e falar, então, dos combustíveis sintéticos, ou mais especificamente do papel do hidrogênio nessa transição energética, né? O hidrogênio que hoje a gente consome no mundo, e hoje a gente já consome hidrogênio pra caramba no mundo, todo mundo fala de hidrogênio verde, vai ser uma mudança. Não, hoje a gente já consome 98 milhões de toneladas de hidrogênio no mundo, prioritariamente para a gente fazer refino de petróleo, refino para gerar os nossos combustíveis aí diesel. A ideia que a gente tem agora, como eu falei naquele primeiro slide, é substituir esse hidrogênio por um hidrogênio produzido com base em energias limpas. É o que a gente está chamando de hidrogênio verde, é o hidrogênio produzido por eletrólise e a eletricidade vinda de fontes renováveis. Tem outras formas de você produzir hidrogênio de baixo carbono, mas é essa que está se mostrando viável. E o Brasil, por conta de todo esse potencial, né, dessa dimensão e dessa rede elétrica que a gente tem integrada, que possibilita você produzir energia renovável em uma localidade e utilizar em outra, tem um grande diferencial para a produção de hidrogênio renovável. Então, a gente vai, nos próximos anos, ficar no foco da demanda pelo hidrogênio renovável, principalmente porque na Europa a gente tem uma grande dificuldade de acesso agora ao gás natural por conta do conflito que a gente tem observado entre Rússia e Ucrânia. Houve uma quebra de fornecimento desse gás natural que servia para a produção de hidrogênio e conjugou dois pontos interessantes aí. Eu não tenho gás natural e eu tenho metas para redução de hidrogênio. Isso gerou uma oportunidade para países que têm um grande potencial de geração de energia renovável fornecer esse hidrogênio limpo para a Europa. Esse hidrogênio ainda tem um custo elevado e somente por políticas de incentivo vão conseguir alcançar o mercado. Então, o hidrogênio hoje, estava até ali conversando com o André, né? Eu estava
até superestimando, né? O hidrogênio hoje produzido por gás natural está em torno de $1 a $1,5 o quilo, e o hidrogênio verde ainda está na faixa de $5. Até estava com uma informação de $4,5, o André já me jogou para cima ali um valor maior. E só por meio de subsídios. E esses subsídios estão buscando hidrogênio verde, aonde o Brasil, com esse potencial todo, não só o potencial de geração renovável, mas também toda a infraestrutura de portos que a gente tem. Então, a gente tem uma diversidade de portos, principalmente no Nordeste brasileiro, com a proximidade com a Europa, que vão gerar para a gente oportunidade de exportação desse hidrogênio verde, aproveitando, então, dessa política de incentivo que vai pagar essa diferença entre $1,5 a $6 aí o quilo de hidrogênio e vai justificar, então, esses novos meios de produção. Assim, no contexto brasileiro, isso é uma grande oportunidade da gente entrar no mercado internacional. Esse gráfico aqui ele mostra como que o Brasil tem potencial para entregar um dos hidrogênios verdes mais baratos nos próximos anos, até 2050, e com isso a gente pode estar no centro dessas discussões, mas ainda há muito a ser feito. A gente precisa de uma legislação a ser implementada, ainda tem algumas discussões sobre o processo de certificação do hidrogênio, que ainda é um gargalo, e tem questões de como a gente vai poder aproveitar essa eletricidade vinda da rede, o que gera um nível de comercialidade ainda maior para esse hidrogênio. Então, ainda há muita discussão a ser feita a respeito do hidrogênio no Brasil, mas o mercado já está estabelecido, existe um conjunto de oportunidades, a gente vai ver aí um projeto que já está efetivo lá no Ceará com a apresentação do André, mas, assim, a gente tem hoje uma expectativa de pelo menos 4 gigas de capacidade instalada para a produção de hidrogênio, com os projetos que a gente tem no Piauí e na Bahia. Acho que são 3,8 gigas no Piauí, e tem mais ali uns 400 mega na Bahia, e o André vai trazer uma novidade aí de novos outros grandes projetos que estão por vir sobre hidrogênio. E esse hidrogênio vai ter um impacto maior naquele volume de investimento que eu falei de 400 bilhões, porque aquela demanda de energia não considera esse volume, essa carga de energia elétrica que o hidrogênio vai consumir. Então, só esses 4 gigas que são previstos de hidrogênio geram um potencial de investimento ainda maior, de 80 bilhões, e a gente vai ver que, se todos os projetos que tem MOU aí assinado, lá na FGV a gente está estimando aí que tem mais uns 12 gigas de capacidade instalada de energia elétrica para entrar, para suportar todos esses projetos, o que significa que a projeção de crescimento de energia elétrica para a década, né, ela vai, ao invés de ter uma expectativa de 50 gigas, essa expectativa aí vai aumentar para 60, 65 gigas, aumentando aí pelo menos em 100 bilhões ou até 200 bilhões de investimento. Então, para fechar, né, a mensagem que a gente gostaria de passar aqui para vocês é que esse setor de energia é um setor que tem uma série de oportunidades para o setor da construção civil. A gente percebe que são projetos de diferentes escalas, então não estamos falando só de construção civil de porte elevado, são projetos também voltados para a construção civil, inclusive em áreas residenciais, e muita digitalização e com grandes oportunidades, inclusive, para mercados internacionais, que vai multiplicar esse potencial da construção civil se integrar com o setor energético. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. A gente vai depois ter um tempo para debate, né, onde a gente vai poder colocar perguntas mais específicas, mas passo a palavra, então, para o André e para os meus amigos aí, dar um overview de novas oportunidades. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Nilson, muito obrigado pelo convite. Vocês viram a apresentação do Felipe, mostrou muito do Brasil, do potencial. Eu vou pegar agora uma lupa, tirar uma fotografia para mostrar o Ceará e o nosso projeto de hidrogênio verde. Então, eu tenho alguns slides, falar um pouco do Porto do Pecém. Alguém já foi no Porto do Pecém aqui? Ah, legal, gostei. Tá bom, boa. Então, há quanto tempo? Mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Então, vou mostrar aqui como é que está o Porto do Pecém hoje.
Eu vou começar a falar um pouco do porto, tem 3 slides, e os outros restantes são para falar do hidrogênio verde, tá? Deixa eu pegar aqui. Como é que quem passa? Então, o Porto do Pecém, como apresentado, ele fica no ensolarado e ventilado estado do Ceará. É uma joint venture entre o Porto de Roterdã e o governo do Ceará. O Porto de Roterdã é o maior porto europeu e eles têm a missão de se tornar o principal porto, aliás, o maior porto sustentável da Europa também. E o governo do Ceará, que oferece toda a estratégia econômica do Estado, a infraestrutura, a mão de obra nessa parceria. Nós temos também uma ZPE, que é uma zona de processamento e exportação, onde os clientes, os produtores têm toda uma incentivos fiscais e federais. O porto fica numa área de 19 mil hectares. Nessa área, 6 mil hectares são da ZPE. O porto nasceu há 22 anos atrás para atender a refinaria da Petrobras, que ia vir, e a siderurgia. Então, só veio a siderúrgica, que hoje é a ArcelorMittal, é o nosso maior cliente no porto. Então, a ArcelorMittal fica na zona de processamento e exportação, e o lugar que seria da refinaria, a gente agora está fazendo um hub de hidrogênio com 1.100 hectares de área. É a área laranja que está bem ali. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, aqui fica localizado agora um hub de hidrogênio, e a ArcelorMittal, com a siderurgia, fica no outro espaço laranja. E aqui é a expansão que nós estamos fazendo, que é a ZPE 3. Então, para quem viu aqui em 2002, e agora, o nosso porto lá, com todos os seus berços, nós temos 10 berços. O primeiro pia, ele movimenta granéis sólidos, principalmente minério de ferro. O segundo pia é granéis líquidos, gás liquefeito. E o terceiro pia, que é o T-Multi, você tem carga geral, placas de aço, principalmente, e container. Essa infraestrutura toda de quebra-mar foram feitas nos últimos 10 anos. Então, para quem gosta de engenharia, foram mais de 50 milhões de toneladas de pedra usada para fazer o quebra-mar. Quando não tinha esse quebra-mar estendido, a incidência de onda naquele primeiro pia, onde está o navio vermelho, os cabos arrebentavam constantemente, somente com swell, maré de Cisígia. Então, hoje o porto a gente movimenta 17 milhões de toneladas, principalmente minério, seguido de container. É um dos portos mais profundos do Brasil, e a profundidade é natural. Essas são as empresas em volta do Pecém, tá? Vai de energia até nutrição animal. Nós temos 80 empresas num raio de 30 quilômetros do Pecém. Então, isso facilita a escoação da carga, tanto na importação de matéria-prima, quanto na exportação também dos produtos. São todos potenciais indústrias que vão passar por descarbonização também. Tá? E antes de eu entrar na parte do hub de hidrogênio, eu já apresentei um pouco o porto, para vocês terem uma ideia. Eu vou falar muito desses 2 slides, que é a parte do hidrogênio, como é o hidrogênio formado, como o Felipe falou. Você tem a eletrólise, que é o processo químico, que é a água, H2O. Você tem a quebra do hidrogênio, do oxigênio. Esse hidrogênio é verde. Se essa energia para quebrar essas moléculas são energias renováveis. Tá? Então, esse é um conceito que vai ser importante para os próximos slides. E ali no próximo slide é o processo Haber-Bosch, que pega o hidrogênio mais o nitrogênio e transforma em amônia líquida. Tá? Então, isso também vai ser importante para vocês entenderem o nosso projeto lá no Pecém. Então, o Ceará, agora trazendo um pouquinho da lupa para o Ceará, para o Nordeste, ele está numa área extremamente rica em energia renovável, principalmente o sol e o vento. Nosso potencial de geração de energia solar, 643 gigawatts. Isso é 3 vezes o que o Brasil tinha de capacidade ano passado, que era 193 gigawatts, somada a todas as usinas, todas as fontes de energias que nós temos aqui no Brasil. Então, só em energia solar, a gente tem 643 gigawatts de capacidade, está usando 1,5 dessa energia. O vento, o onshore, o eólico que está instalado em terra, 94 gigawatts,
nós estamos usando somente 2,5. A parte de offshore, a gente não está nem usando ainda. Temos 26 projetos, é aquela costa ali que está mostrando ali, que soma 50 gigawatts. Está tudo aguardando ainda licença ambiental para aprovar. Então, é um potencial enorme e são energias que no Ceará se complementam. Você tem o sol de manhã e o vento à noite. Então, para os eletrolisadores, essa energia tem que ser constante, para você manter, para você não ter perda. Então, o Ceará é rico nessas fontes de energia. O Felipe comentou que o Brasil está se tornando um grande player nesse segmento. Ali são 2 estudos que nós temos da Bloomberg e da McKinsey, apontando o Brasil. E quando se fala Brasil, é muito o Nordeste e também o Ceará, que está toda hora mencionado nos estudos. É tanta energia que o nosso custo de produção de hidrogênio verde, a partir de 2030, já vai ficar em 2,88 quilos por hidrogênio, né? E a partir de 2050, 55 centavos o quilo de hidrogênio. Então, por que isso? É lei da oferta e demanda. A gente tem muita oferta de energia, tá? Contrário da Europa. Eles têm muita demanda e pouca oferta. Então, os europeus estão tudo doidos com isso aí. E eu posso falar porque meu sócio é europeu, o Porto de Roterdã. Eu estive lá agora, 2 semanas atrás, na Alemanha. Eles têm para consumir, para importar, a partir de 2030, 13 milhões de toneladas de hidrogênio verde. A Holanda, 7 milhões. Então, eles estão desesperados. Por quê? A Holanda, principalmente, que está abaixo do nível do mar. Ali, a temperatura subindo, os países ali vão ficar tudo abaixo do nível do mar. Então, esse é só um foco, uma fotografia para vocês entenderem o potencial e como é que a gente está construindo o nosso porto, né? A gente está se aproveitando dessa energia renovável para construir o nosso hub de hidrogênio. Então, qual é a nossa proposta de valor dentro do nosso hub? São os acionistas, o parceiro. A gente tem um grupo de trabalho muito forte no Ceará, que é o Porto, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que representa o setor privado, e as universidades, a estadual e a federal. A área para terrenos, a gente tem bastante área, acesso logístico no porto, que oferece toda essa construção das plantas, as políticas com incentivos fiscais, ou seja, o produtor que se instala dentro da ZPE, ele pode importar matéria-prima, pode importar equipamentos sem pagar nenhum tributo, nenhum imposto federal. E a mesma coisa acontece para a exportação, tá? E não paga nem imposto federal na hora de exportar o seu equipamento ou sua carga. Mão de obra qualificada também, o Ceará hoje se destaca muito nessa parte do ensino público, tanto o médio quanto o fundamental. O ITA, inclusive o ITA, 40% da aprovação do ITA é tudo cearense lá. Eu posso falar que eu sou carioca, mas eu estou lá no Ceará e eu estou vendo a força a qualidade da mão de obra lá. O ITA está indo para lá agora no Ceará. Licença ambiental também pré-aprovada, ou seja, o cliente, o produtor que se instala na zona no nosso hub, ele já tem a licença pré-aprovada, porque nós já conseguimos, através do nosso Departamento de Meio Ambiente, a aprovação da licença ambiental, ou seja, o cliente já vai direto para a licença de instalação. Apoio do Banco Mundial, a gente acabou de receber do Banco Mundial 100 milhões de dólares para fazer toda a expansão portuária e a disponibilidade de energia, como a gente já apresentou aqui. Então, onde que nós estamos nesse momento? Nós já temos 36 MOUs assinados. Desses 36 MOUs, 4 projetos já estão avançados, ou seja, esses 4 clientes, Casa dos Ventos, AES, Fortescue, Cactus, já estão pagando pela área e conduzindo estudos de engenharia para ver a viabilidade do projeto. Então, já estão pagando aí. Esses 4 juntos são 16 bilhões de dólares de investimento lá no Ceará. E onde que a gente quer chegar? Tornar-se o principal hub de hidrogênio do Brasil e o principal exportador da Europa via Roterdã. Esse container que vocês estão vendo já é um laboratório da EDP, que é uma empresa de energia de Portugal, que está aqui no Brasil. Eles já estão produzindo 20 quilos de hidrogênio por hora lá para fazer um laboratório. Eles têm um eletrolisador com capacidade de 3 megawatts de energia. E como é que a gente está se preparando para fazer o hub de hidrogênio? Para ter esse custo de produção baixa, nós estamos oferecendo serviços compartilhados. Água, que é a letra C ali, essa água é água de reuso, não é água do lençol freático, não é água potável,
água de reuso tratada do esgoto de Fortaleza. Então, já é um sistema totalmente sustentável. Nós temos ali na letra E a energia também que vai ser compartilhada entre os eletrolisadores. Ali vai ficar as plantas com os eletrolisadores. Já temos 3 gigawatts ali preparados. Vocês têm uma ideia, 3 gigawatts gera 500 mil toneladas de hidrogênio. O nosso goal, a nossa ambição é produzir 1 milhão de toneladas até 2030. A letra B são os tanques, tá, de onde que vão ficar os produtos, principalmente amônia. Nós vamos usar a amônia para levar o hidrogênio até a Europa. Por que amônia? Porque a gente não tem hoje ainda tecnologia que você consegue liquefazer o hidrogênio a uma temperatura de menos 253 graus. Nós não temos tecnologia de transporte nem armazenagem. Então, nós vamos usar a amônia, que é em torno de menos 33, e já existe mais de 100 terminais no mundo que manuseiam amônia e transportam amônia, fora os navios também que já existem. Então, nós vamos usar navios de amônia para transportar o hidrogênio até o destino. O que é amônia? É hidrogênio mais nitrogênio. Por isso que eu mostrei aquele slide inicial, que é a amônia líquida, né? Então, o que nós estamos fazendo? A gente acabou de receber, como eu falei, né, em torno de 90 milhões de dólares do Banco Mundial. Nós já estamos preparando toda a infraestrutura, através dos pipelines, né, das tubulações que estão em azul. O porto prepara a infraestrutura e o operador ele que vai comprar, ele que vai colocar a infraestrutura. Nós vamos preparar a parte do terreno. E as expansões lá no porto, lá por cima, como eu falei, que é um novo berço que nós vamos ter para expandir a operação, porque vai ser muita amônia. 1 milhão de toneladas de hidrogênio corresponde a 5,6 milhões de amônia. Tá? Essa é a relação. 1 milhão, 5,6. Opa, desculpa. Pronto. Então, o que o Porto de Roterdã tem eles têm de meta com a gente? Até 2030, eles precisam de 4 milhões de toneladas de hidrogênio verde, a partir de 2030. 25% do que entrar em Roterdã eles querem que seja através do Porto P100. Então, isso corresponde a 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde. E aqui são as outras oportunidades, como o Felipe falou, a gente tem o SAF também, que é o combustível de aviação. Temos o metanol, que é uma outra oportunidade também, que é hidrogênio mais CO2, você forma o metanol, que é o próximo combustível dos navios. Tá? Já tem mais de 100 navios saindo dos estaleiros movidos a metanol. Tá? E amônia também. Esse ano sai o primeiro navio de combustível de amônia dos estaleiros da Ásia. E é isso, está o meu contato, fico à disposição de vocês também aqui para o bate-papo, tá? E obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, André Magalhães, bela apresentação. Muito obrigado, Felipe, também, pela sua apresentação. Muito obrigado por vocês terem, né, se disposto a se deslocarem, né, você do Ceará, o Felipe do Rio, para trazer, compartilhar conosco aqui essas informações tão importantes. Né? Nós estamos falando aí de um segmento extremamente importante, com uma possibilidade imensa de investimentos, e você trouxe aqui vamos dizer assim, uma comprovação de que a coisa já é realidade, né? Muitas vezes, às vezes a gente fica pensando que esse negócio de hidrogênio verde, isso é um sonho, né? E nós já estamos aí diante de uma realidade com um projeto importante. Como eu disse, eu vou me desculpar com os painelistas e com os presentes, eu vou ter que me ausentar, e o Nilson vai conduzir maravilhosamente bem essa fase de debate. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Wilson, parceiro, né, do nossos, não só esse painel, como o próximo painel. E é muito interessante de ver que nós estamos com um momento de muitas oportunidades, né?
E era bom, né, a gente também discutir um pouco, Felipe, dessa questão, quais são os gargalos maiores para a gente atingir esses objetivos, né? A gente falou agora um pouquinho do hidrogênio verde. Há uma aplicabilidade do hidrogênio verde dentro das cidades, do futuro das cidades. Esse hidrogênio vai ser muito mais voltado para a exportação, é uma coisa para a interna, traduzir um pouco isso no nosso dia a dia, né? E essa transição que a gente fala muito sobre a parte dos automóveis e tal, que está muito em cima da linha do eletrificação e tal, mas também tem muito gargalo, tem muito essa parte dos componentes, né, das baterias, da onde vem, está em países controlados, mais autoritários e tal. Discorrer um pouquinho sobre essa questão. Nós temos o próprio etanol nosso, né, que teve uma divulgação muito forte, depois perdeu um pouco isso, está voltando de novo. Você falou aí sobre o metanol. Dê um pouquinho desse panorama para a gente aí. Eu vou fazer uma introdução, depois eu passo a palavra para o André. O hidrogênio, ele é um componente-chave, né, da natureza, é o gás mais abundante na atmosfera. E por que o hidrogênio ele tem esse papel relevante? Porque essa molécula de H, quando você conjuga ela com as moléculas de carbono, dependendo da composição que você faz, você consegue transformar ele em qualquer combustível. Basicamente, os combustíveis que a gente usa hoje para nossos automóveis, aviação, qualquer combustível, ele é formado de uma cadeia de carbono e hidrogênio. Então, às vezes, quando eu falo isso até para pessoas leigas, né, até para as crianças lá em casa, eu falo, já chegamos na fase onde a gente consegue transformar a água em diesel, a água em gasolina. Então, isso não é mais ficção científica que a gente via lá atrás. Aquela figura que o André mostrou aqui, onde você tem um potezinho de água e um eletrodo e um catodo, fazendo um papel ali de absorver o hidrogênio e soltar o oxigênio para a atmosfera, na faculdade de engenharia a gente fazia experiência com eletrolisadores, né, de pequeno porte, ali nos laboratórios. Isso já chegou em escala industrial. Então, hoje, a gente pega a água e consegue capturar da água o hidrogênio e disponibilizar O2 para a atmosfera. E, como eu falei anteriormente, esse hidrogênio, ele, conjugado com o carbono, ele pode formar qualquer combustível. Então, a gente pode fazer com hidrogênio, por exemplo, querosene de aviação, pode fazer diesel para os automóveis, gasolina, pode fazer todos eles, né? Mas qual é a aplicação de curto prazo que a gente tem? O carregador oficial do hidrogênio é a amônia, porque o hidrogênio é difícil da gente fazer, é difícil da gente armazenar, então a gente transforma normalmente ele em amônia. A amônia é o principal componente dos fertilizantes. Basicamente, fertilizante é amônia e outros nitrogenados. Então, hoje o Brasil se diz autossuficiente em alimentos, produção de alimentos, mas, na verdade, nós temos uma dependência externa muito grande na produção de fertilizantes. Então, uma primeira aplicação de mais curto prazo para o nosso desenvolvimento, para o consumo de hidrogênio aqui no Brasil, seria, por exemplo, no desenvolvimento de uma cadeia de fertilizantes nacional. Existe o Plano Nacional de Fertilizantes. Essa é uma expectativa que a gente tem para reforçar esse potencial de produção de hidrogênio, tanto para exportação, mas também para consumo interno. A gente tem uma expectativa de desenvolvimento da nossa produção de refino também, para que a gente deixe de importar derivados de petróleo, né? Hoje a gente exporta petróleo e importa gasolina, então a gente importa coisas de maior valor agregado. Todo o hidrogênio que a gente consome hoje no Brasil, cerca de meia tonelada de hidrogênio por ano, ela hoje é utilizada no refino. Como o André falou, a gente já tem a expectativa de produzir 1 milhão de toneladas, na verdade, 500 mil de toneladas que a gente consome hoje, né? A gente já tem aí a expectativa de, no Porto do Pecém, produzir o dobro disso num curto espaço de tempo. Então, assim, a gente poderia ampliar o nosso setor de refino. Então, as oportunidades para o hidrogênio são enormes aqui, né? E aí, bom, dos outros energéticos, você falou aí do etanol, o Brasil ele tem questões importantes dentro dessa transição energética, que é
principalmente essa competição entre veículos elétricos e etanol, né? Você falou aí, e aí a minha opinião particular, né, na FGV, a gente tem alguns pensamentos a respeito disso, né? Os veículos elétricos, eles têm uma vantagem sobre os veículos a combustão a motor, né, diversas vantagens, inclusive por ter um número reduzido de componentes, o que faz com que ele também seja mais eficiente em termos de indústria. Mas o Brasil ele tem um potencial estratégico de produção de biocombustíveis, de bioenergia, que a gente não pode desperdiçar. Então, também há essa questão que você colocou a respeito dos minerais críticos. O carro elétrico ele depende muito de lítio, de outros minerais críticos para a produção dos eletrônicos que vão estar compondo aquele veículo. Então, tudo isso faz com que o Brasil tenha que levar em consideração o nosso potencial energético de bioenergia, e o que eu acho que vai acontecer com isso é que os nossos veículos aqui eles serão provavelmente veículos híbridos ao longo ainda de muito tempo, antes da gente ter aí uma frota predominantemente elétrica. Tá? E aí, bom, eu acho que esse resume um pouco aí as suas primeiras dúvidas. Vou deixar o André também falar um pouco do hidrogênio. Falando sobre os desafios, né, que você comentou, e eu falei muito de exportação. Então, por que eu falei de exportação? Porque a gente vê a Europa mais amadurecida em receber essa amônia, fazer o craqueamento do hidrogênio. Então, quando eu estava na Alemanha agora, duas semanas passadas, as discussões são seríssimas, né? Então, você já vê posto com hidrogênio, já vê trem com hidrogênio, eles estão desesperados. A demanda é muito alta. Então, o nosso foco nessa nossa primeira fase de exportação, de produção de hidrogênio, vai ser focado na exportação, porque o mercado vai estar mais amadurecido. Quando o nosso mercado brasileiro estiver amadurecido, a gente vai pegar essas indústrias em volta do porto, aí começa também, o Felipe trouxe muito bem a questão da amônia, né, do fertilizante, 80% é importado. A gente tem uma baita de uma oportunidade de ser um produtor de fertilizante, né, essa cadeia toda do agronegócio. Outros desafios que a gente vê, que eu estou vendo, né? Está saindo a porção de navios aí de metanol. Pouquíssimos portos no mundo têm capacidade de abastecer navio de metanol. Então, o que está acontecendo? O navio está saindo flex. Metanol / diesel, com baixo teor de enxofre. Eu estava até comentando um caso com o Felipe, de uma empresa que ela saiu da Europa, abasteceu de metanol, aí foi para Singapura, chegou em Singapura, não tinha posto, não tinha um bunker para botar o metanol. Aí o que aconteceu? Teve que sair da Europa, uma barcaça, a diesel, para levar o metanol. Então, queimando todo o diesel. Então, a indústria está todo mundo se preparando ainda. O Brasil não tem nenhum porto com metanol. Eu espero ser um dos primeiros, a gente espera com muita humildade, não estou falando nada, é porque realmente a gente está se preparando para isso, e vai ser uma oportunidade também aqui para a gente começar a produzir e abrir novas escalas no PCM para o metanol. Então, falta ainda amadurecimento no mercado brasileiro, faltam as leis, a regulamentação, mas a gente já está indo na frente, não é nem questão da galinha e ovo, a gente já está indo com tudo. Às vezes eu acho que eu sou até um pouco maluco, falei, cara, vendendo coisas que não tem nem ainda o cliente. Tem o cliente, mas ele nem sabe nem como comprar, não sabe nem quanto precisa. Tá, eu estava lá, de novo, estava na Alemanha, nós queremos 13 milhões de toneladas, mas o processo ainda está assim, ganhando escala, ganhando amadurecimento. Tá? Então, a gente está indo na frente, mas a gente tem certeza que vai ser essa transição energética está acontecendo, ela vai acontecer e vai trazer muitas oportunidades para o Brasil, para a construção também, tá? Para novos projetos. Obrigado, André, Felipe. Trazer um pouquinho essa discussão um pouquinho para o nosso setor, que é essa questão das energias renováveis, concessionárias, custo, é uma dificuldade grande, né? Porque você vê muito hoje empreendimentos que não só ele coloca dentro, no próprio empreendimento, como você usa fora, nas fazendas, né,
em fora da cidade e você faz esse, né, esse transporte via CNPJ ou CPF e tal. E a gente tem tido algumas dificuldades com as concessionárias e tal. E isso também ocorreu lá fora e na recente legislação que teve nessa área, se discutiu muito de que as concessionárias não levam em consideração as grandes vantagens que, quando você tem de essas fontes renováveis, quem for investir, porque eles também deixam de buscar investimento. Eu gostaria que você desse um painel, Felipe, dessa discussão, porque essa é uma discussão que ainda vai começar a pegar forte, né? Isso vê outros países que, né, viveram e estão vivendo isso. Como é que você vê, como é que isso, na sua perspectiva aí para frente? Essa é uma discussão quente. A gente está hoje vivendo aqui no país uma discussão a respeito das renovações de concessões das distribuidoras. O ministro de Minas e Energia aí sentando marreta na Enel em São Paulo, e agora essa discussão está sendo bastante abrangente. Como é que isso impacta a questão da utilização de geração distribuída e painéis solares em residências e grandes empresas, né? Há uma necessidade de investimento na rede. Essa necessidade de investimento na rede, ela precisa ser reconhecida pelo regulador para que isso vá para a tarifa e seja, de alguma forma, redistribuído na tarifa, né? E só que, ao você não definir o processo de renovação das concessões, você coloca uma dúvida nas distribuidoras grandes que tira dela o poder de captar recursos para investimento. Então, ela vai no banco, o cara fala o seguinte: o que você vai ser daqui a 10 anos, 20 anos? Aí ele fala: bom, não sei, depende do que o governo vai estabelecer para a renovação da minha concessão. Ele falou: então, seu dinheiro é mais caro, você tem um risco maior de capital. Então, isso faz com que ele tenha uma capacidade reduzida de investimento, e aí um erro não justifica o outro, mas de forma equivocada ele restringe o acesso de novas instalações de painéis solares e geração distribuída, a despeito do que a regulação prevê, porque a regulação diz que todo painel que quiser se conectar tem que ter a prontidão para que se conecte na rede e a aceitação da distribuidora. Então, aí, diferente do que o André falou, é um pouco desse problema do ovo e da galinha, né? Quem errou primeiro, se eu não tenho a concessão, eu não consigo investir, se você não investe, eu não consigo te dar o painel solar conectado, mas é uma discussão que a gente precisa travar. Também por conta de uma política de incentivo, onde as pessoas que botam o painel solar têm um desconto na energia, e esse desconto acaba tendo que ser rateado por aqueles que não botam o painel solar. Então, assim, a gente está numa reforma regulatória no setor elétrico já há alguns anos, né? A gente tem aí alguns PLs em votação para fazer uma reforma geral do setor elétrico, e enquanto a gente não conseguir amarrar essas pontas regulatórias, uma condição de jogos de interesse aí, a gente vai sofrer com esse puxa de lá e puxa de cá, essa queda de braço. Só para, como se diz na Bahia, azeitar um pouco mais a discussão, todas essas linhas de transmissão que estão, né, sendo leiloadas agora, e também se falou recentemente até nesse investimento lá nos Estados Unidos, né, de infraestrutura, que é toda essa parte de transmissão digital e bidirecional, para que você possa efetivamente, daqui a pouco, você pode vender entre si, e a concessionária também ganhar de outras formas, não só a forma tradicional. Isso está na baila, essa mudança, só para a gente ter... Está na baila. Dentro dessas discussões regulatórias tem a questão da mudança do papel da distribuidora. Aqui no Brasil, por conta desse potencial hidrelétrico que a gente teve que fazer um arcabouço regulatório um pouco diferente do que existe nos outros países, e aqui o que acontece é que as distribuidoras são obrigadas a comprar um montante de energia de forma antecipada para financiar os projetos, tá? Esse nosso modelo, ele deu muito certo até agora, foi acertado, foi um modelo que nós tivemos que implementar, mas com a entrada das renováveis, com essa mudança da possibilidade do consumidor gerar sua própria energia, com a tendência da gente ter uma abertura de mercado onde todos os consumidores podem escolher
de onde eles querem consumir, de onde eles querem comprar energia, até produtos específicos. Daqui a algum momento eu não vou comprar mais uma geladeira, eu vou comprar uma geladeira que já vem com uma carga de energia associada, eu não preciso pagar aquela energia da geladeira. Então, todos esses produtos de eletricidade, essa inovação do setor elétrico, ela precisa de um novo arcabouço regulatório. Então, nesse contexto, também está as discussões que a gente precisa para a modernização da rede, a digitalização, as redes bidirecionais que são necessárias para esses novos modelos de negócio. Agora, para isso, a gente tem que definir qual vai ser o novo papel da distribuidora, porque ela vai sair desse papel de comprador principal de energia elétrica para ser apenas um gestor de ativos, um gestor de fio, né? E isso muda consistentemente a forma como a gente se relaciona e como remunera o negócio da distribuição. Beleza. Só para finalizar, André, tem uma meta de ser autossuficiente em energia? Vocês já são? Qual o percentual que tem? Qual é o... Bem, o nosso grid lá, em termos de energia renovável, é 94% verde. O europeu, ele só compra hidrogênio verde se vier de um grid 90% verde. E o interessante desse projeto que nós temos eu não tenho nenhum parque de energia solar dentro da minha área do Hub. Nenhum. Tem parque que está a 150 quilômetros, 200 quilômetros. Basta estar conectado no grid. Então, isso é um paradigma também que as pessoas... Pô, mas eu tenho que ter um painel solar do lado do meu eletrolisador? Não. Você tem que ter só conectado no grid e já é verde o nosso grid. Então, hoje, logicamente que quando a água do hídrico, né, abaixa, você tem que acionar aí a termoelétrica, algumas são a carvão, aí esses 94% dá uma queda, vai para 89%, fica ali variando, mas cada vez mais a energia solar e o eólico estão presentes, deixando mais verde essa... Então, eu diria que a gente está bem e tem muita oportunidade ainda para estar melhor ainda, né? Já teve mês que a gente ficou 130% verde. A gente exportou o excesso. Ok, obrigado a vocês. Realmente, painel maravilhoso, mas nós estamos aí dizendo aí, tempo esgotado. Vamos, na sequência, ter um painel também de eventos extremos com inteligência artificial, né? Nós, ultimamente, temos passado por grandes chuvas, né, e estiagens, como se preparar e preparar as cidades para isso, vai ser o nosso painel. Então, fiquem por aqui e obrigado mais uma vez a vocês também. Obrigado.